vou trazer basicamente o conceito, né, que a ONU das Nações Unidas, ela traz sobre identidade de gênero. Eu vou ler exatamente o texto como ela é trazida pela ONU. Então, não se trata do que eu penso, mas como a ONU pensa sobre identidade de gênero. Tá certo? Então, vamos lá. Identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si mesma, como sendo do gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independentemente do sexo atribuído ao nascimento. Refere-se a como essa pessoa quer ser reconhecida socialmente. Por exemplo, homem, mulher, travesti, mulher transexual, homem trans, transgênero e outras. É a própria pessoa que define, autodefinição, ou identifica, autoidentificação, seu gênero. Já a orientação sexual se relaciona a quem a pessoa direciona seus desejos sexuais, afetivos e ou amorosos. Uma pessoa pode ser heterossexual, quando se sente atraída pelo sexo ou gênero oposto, homossexual, quando direciona seu desejo a pessoas do mesmo sexo ou gênero, bissexual, ambos ou por ambos os sexos ou gêneros, ou ainda assexual, quando não sente atração por nenhum sexo ou gênero. Seguindo o texto, a orientação sexual também é autodefinida, autoidentificada. Por isso é preciso ter o cuidado de não predeterminar ou julgar as pessoas por sua orientação sexual. Há, por exemplo, homens que se autoidentificam como heterossexuais e se relacionam sexualmente com outros homens, de forma pontual, casual ou não. Então vejam, nós vamos analisar esse conteúdo que a ONU traz, à luz da palavra de Deus, fazer uma análise do que necessariamente ele está falando. Eu fiz duas notas. A primeira nota marcando que esse conceito é uma determinação que a pessoa faz de si mesmo, da sua identidade sexual ou de gênero, né? De sua orientação, etc. e tal, como ele trouxe. O que é isso? Então, quando eu digo que não há nenhuma identidade, nenhuma lei sobre a identidade de gênero ou sexual, eu estou trazendo a hipótese da relatividade para a identidade sexual. Isso desde a mais tenra idade. Ou seja, é uma hipótese anárquica que traz o conceito de que nenhuma lei pode reger sobre esse assunto e cada um pode escolher como quer. Entenda aqui que essa anarquia parece dar uma aparência de que a pessoa é livre, mas na verdade é uma lei de liberdade. Nós sabemos que ninguém pode fazer uma escolha sem influência nenhuma, ok? Essa hipótese, a hipótese dessa liberdade na escolha, da identidade, é na verdade uma lei que é concorrente a qualquer outra lei, que é uma lei de anarquia. O que é anarquia? É algo que, teoricamente, não tem nada que comanda. Não tem nenhuma verdade aceita como verdade. Logo, é também o conceito de relatividade. Aí, o que é que nós temos? Onde é que a gente encontra na palavra de Deus esse conceito de anarquia? Em 2 Timóteo 2, versículo 3, que fala sobre o homem da iniquidade. Perdão, irmãos, eu acho que aqui é Tessalonicenses, viu? Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Isso mesmo, é Tessalonicenses. Eu escrevi aqui, eu ia corrigir depois, mas é Tessalonicenses. É 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, que fala sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição. Iniquidade é ausência de lei, é anomia. Então, esse é um conceito que está dentro do conceito de relatividade, que vem se estabelecendo em vários outros âmbitos
e pensamentos da nossa sociedade. Como nós, mesmo conhecendo a filosofia, né? Que tudo é relativo e todas as outras questões. A questão é que a lei da anarquia, ela é uma completa oposição à lei de Deus. Porque ela diz que não há uma lei, não há um absoluto. E isso está sendo trazido aqui, nesse momento, para o conceito de identidade. Então, está afetando a coisa mais íntima que existe no homem, não é? E trazendo isso como regra, como uma norma. A norma, a lei de anarquia. Então, seguindo a análise, nós identificamos, esse é um conceito anárquico, ou seja, relativo, né? Ou seja, anômico. Aí depois a gente vem aqui para uma segunda sublinhada que eu dei, que fala sobre preciso ter o cuidado de não predeterminar ou julgar as pessoas por sua orientação sexual. Ele continua. Há, por exemplo, homens que se auto-identificam como hétero, mas se relacionam como homossexuais. Então, aqui há o quê? Uma normativa que exclui somente exclui o padrão bíblico de orientação sexual, de identidade de gênero. Há uma mensagem subliminar de que nós não devemos julgar as pessoas, né? Se elas parecerem hétero, porque podem não ser hétero. Então, até as hétero a gente considera, porque pode ser que seja, no fundo, não necessariamente hétero. Então, há um preconceito e depois vocês vão ver como isso impacta depois, em vários momentos, quando a gente for estudar o que aconteceu na história da humanidade. Então, temos o quê? É uma hipótese de anarquia, da relatividade. E se vocês observaram os atentados que teve contra a escola Mackenzie, não sei se foi o colégio Mackenzie ou se foi a faculdade, havia lá um símbolo de anarquia, um A circulado, cortado. Então, há uma relação muito forte com a teoria da relatividade, ideologia de gênero e a anarquia, tá certo? Que é basicamente coisas do tempo do fim. E o segundo é que essa normativa exclui somente o padrão bíblico, que é tanto a identidade quanto a orientação sexual da maneira como a palavra de Deus nos orienta. Continuando, agora eu vou falar um pouquinho, basicamente, sobre quais seriam os pais, né, dessa ideologia. Os pais dessa ideologia, a gente fazendo uma análise que a identidade do homem e da mulher, ela vem sendo afetada gradativamente nos últimos 300 anos na história da humanidade. A identidade de gênero, não é? Esse conceito da identidade de gênero, a gente fica pensando assim, porque em Biocomum, né, numa cidade pequena, nos nossos relacionamentos pessoais, podemos até conhecer uma outra pessoa, de fato, que tenha uma orientação sexual diferente do padrão. Muitas vezes é muito velado e ninguém fala sobre isso, ou esconde, fica muito oculto, fica um pouco parecido que é ou não. Mas os grandes centros urbanos não são assim. Os grandes centros urbanos, isso de fato está afetando a geração atual. No sentido de que essa geração que vem é uma geração que não sabe de fato qual a sua identidade de gênero. Porque já há um certo treinamento para ter dúvida com relação à identidade de uma forma geral. E de onde veio essa dúvida da identidade, não é? E observe aqui um detalhe. A ONU trouxe esse conceito fazendo uma leitura do que acontece, né, no Brasil e no mundo inteiro. Então, leu e trouxe esse conceito anárquico. Então, fez uma leitura da anarquia que há sobre a identidade de gênero, essa bagunça de não saber quem eu sou, não saber qual é o padrão bíblico, né?
não saber, de fato, o que é bom, o que é ruim, de não ter uma referência. Fez uma leitura, basicamente, e gerou esse conceito. Então, é isso que faz desse conceito tão impactante. No nosso meio não tem tanto impacto, a gente só ouve falar e acha uma coisa diferente e tenta entender. Mas em meios que são mais impregnados com esse conceito na cultura e que já existe esse conceito na prática, isso ficou muito claro e disse, é claro que isso é identidade de gênero, porque é assim que os jovens estão vivendo, né? Então, como foi que isso aconteceu? Qual foi esse processo, né? Como foi concebido isso na história da humanidade? Então, nós temos, né, há 300 anos atrás, foi o finalzinho do último avivamento histórico que tivemos, né? Do século XVIII e início do movimento feminista. Primeira, segunda e agora nós experimentamos a terceira onda que está afetando a identidade de gênero e bastante sexualidade, caminhando para muita prostituição. Então, o que é que nós temos, né? Esse processo de concepção da ideologia de gênero, a gente vai perceber que, na verdade, a nossa cultura e o nosso modo de pensar, que muitas das vezes dá uma certa dificuldade de compreendermos o que está escrito na palavra, de aceitarmos como verdade o que está escrito na palavra, já começou desde a geração dos nossos pais, avós, né? Que começou a ideia de que a mulher se sentia aprisionada num relacionamento em que o homem muitas das vezes era acusado de machismo e muitas das vezes com razão, tá certo? E então houve o quê? Uma captação da mente da mulher de que é melhor que ela não venha a estar submetida a esse sistema de dependência do esposo. Então, não de um modo de experimentar uma capacitação, mas se manter no lar enquanto se edifica ele e estabelece criação de filhos, o vínculo com o esposo, e então começar também produzir de um modo mais não tão, como é que eu posso dizer? Não tão fora do lar o tempo todo, tá certo? Não foi uma coisa moderada, foi o tipo, eu preciso dar às minhas filhas a possibilidade de não depender de homem. Esse era basicamente o pensamento. Eu preciso dar às minhas filhas a possibilidade de ter uma vida melhor, também no que tange à independência financeira e também gozos de geração de renda cada vez mais e mais. E isso também foi o pensamento dos homens que vieram a se casar, que tinham também essa ideia de eu preciso não ser machista e deixar a minha mulher, porque seria machismo pedir, não, meu amor, fica um pouco mais em casa. Então foi incutido na mente do homem e da mulher. Isso. E o que aconteceu? A nossa geração, a geração que produz nessa geração, na verdade, né, todos somos de uma geração só. Então, os nossos pais estão vivos, muitos avós também. Então, a nossa geração inteira, agora que a gente está produzindo fruto desse pensamento de que os nossos pais queriam uma vida melhor para nós, está experimentando o quê? Um feminismo prático. Um feminismo prático. Que no meio não cristão é feminismo inteiro, ideológico, prático, de mente, de tudo. Mas no meio cristão, nossa prática está impregnada. Nós temos dificuldade de viver a feminilidade bíblica e a masculinidade bíblica. Nós precisamos ali ficar rogando a Deus para nos lavar, nos purificar dessa influência. E o que é que está acontecendo? Qual é o impacto para a nossa juventude? Nossa juventude não tem o quê? Referências adultas sobre identidade, feminilidade bíblica e masculinidade bíblica.
E isso é o que acontece. E aí o que acontece? Temos também um fator complicador para sair desse Egito, que nada mais é do que muitas vezes uma mentira contada pela serpente, né? Então o homem ele é visto hoje como subvalorizado e muitas vezes de forma pejorativa é tido como menos capaz de liderar. Eu vejo isso, vejo muito isso, porque nos lugares por onde eu passei, havia muitos convites para mulheres a cargos de liderança. Inclusive, me convidavam para cargos de liderança, não é? E aqui em casa teve esse dificultador, porque é como se houvesse um assédio, valorizando mesmo a mulher. Parece algo desse século que tenta seduzir a Eva a fazer tudo quanto não deve, né? Colocando o máximo para fora do lar. 40 horas, 60 horas, nada moderado. Nada moderado. E aí o que acontece? Esse assédio, se a gente vai consumindo esse assédio, em vez de frear e dizer, não, eu vou elaborar um projeto para eu tentar estar mais em casa e conseguir edificar o meu lar e criar os meus filhos. Então, quando se bola esse projeto, há uma peleja intensa. Mas assim, eu digo para as minhas irmãs, não desistam de estar mais presentes em casa. Não é possível estar mais presentes em casa. É possível administrar o tempo e também reduzir a carga horária. É possível. Então, por quê? Na palavra de Deus, existe o quê? A identidade masculina e feminina muito clara, estabelecida, né? Gênesis 2:18, como está aqui nos slides, diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quem é o homem? O homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando um homem vive para a glória de Deus, ele está o mais próximo possível do comportamento e do padrão vivido por Cristo. Do mesmo modo que a mulher, do padrão, não é, identificado no auxiliador por excelência, assim como na igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui, como foi dito a Eva, ela foi feita para ser a auxiliadora idônea do homem. Então, esse conceito, você vê que esse conceito está muito difícil. Inclusive, exatamente por impasses nesse conceito, nessa identidade de gênero, é que surgem os maiores casos de divórcio. Os homens não querem amar sacrificialmente, as mulheres têm dificuldade em respeitar esses homens. Em lhe ser idônea, em lhe auxiliar. Tem dificuldade de entender como é que se auxilia. Vivem muito mais como dois que têm completa independência na atuação social. Não como, por exemplo, aqui em casa, meu esposo ele é advogado e eu sou auxiliar dele. Mas o pensamento é de que ele é advogado e eu médica. Todo mundo pensa e fala assim. Mas na verdade ele é advogado e eu auxiliadora dele. E para auxiliá-la bem, inclusive Deus me habilitou sendo médica. Graças a Deus, porque ele tem muitas alergias. Seguindo. Continuando a falar sobre esses 300 anos na história. Então, essa identidade de gênero, né? O que mais? Esse feminismo prático, como eu falei, né? Vem impactando na identidade de gênero dos nossos filhos. Então, eles não têm visto, de fato, na prática, o que está escrito na palavra. Né? Como somos fracos. Como estamos corrompidos e contaminados com o padrão do mundo. Não só nós, mas assim, todos quantos estão presentes como adultos de referência desses jovens. Amigos, amigos cristãos, amigos não cristãos, familiares. Então, é uma estrutura feminina e masculina que não é, de fato, bíblico, mas como um tipo de feminismo prático, pelo menos, às vezes, só prático. E também, às vezes, ideológico. Isso está impactando, eles não têm esse exemplo, eles não sabem quem eles são, eles não têm referência. Não é? E isso é basicamente uma militância inversa. Se nós, como cristãos,
Não pensamos no mundo. Não pensamos quem anda segundo o ritmo desse mundo. Se nós somos cristãos, nós temos um feminismo prático, o que fala a palavra de Deus impacta, está na minha mente. Eu penso como é uma mulher, me esforço ao máximo. Mas quando é para ir nas decisões práticas da vida, como por exemplo, determinar quantas horas eu trabalho no dia, para eu poder conhecer o marido que eu vivo, por exemplo. Isso não efetua na prática, ou então, por mais que eu veja que o caos está surgindo lá fora e eu tenho filhos pequenos, eu não dedico mais tempo a eles, ou se começam a surgir problemas psíquicos, eu não tomo uma postura diferente, ou não pergunto pro meu esposo, e aí, meu bem, o que é que você acha? Devo de reduzir carga horária? Muitas das vezes, o marido já se pronunciou, mas a mulher pode até não se submeter. Isso é muito frequente. Está. E os nossos jovens estão assim, em cima de nós. Eles estão vendo a nossa prática. Eles estão vendo se a palavra está sendo aplicada na nossa prática. Se não, o que é que vai acontecer? Eles vão ter um exemplo de prática dissociada da palavra. Olha o que é que temos aqui no item 2. Impureza sexual prática. Uso de drogas prático. Homicídio prático. Mesmo nos lábios dos jovens, se mantendo um padrão aparentemente bíblico. Porque ele notou que há essa discordância. E nada mais é do que se eu creio de um modo e faço de outro, isso é uma discordância. Isso é uma discordância. Continuando, item 3. E aí? O que é que a palavra de Deus diz sobre essa questão? Se somente os nossos lábios proclamarem as boas novas, o que será de nós? Isso é uma fé salvífica? Esse ramo de videira tem frutos? Haverá óleo na candeia quando o noivo chegar? Então vemos em Tiago 2:22, João 15:2, Mateus 25:12, que quando há dissociação entre a fé e o produto o fruto de nossas mãos, a presença de óleo ou de boas obras numa fé, significa que não é fé salvífica. Nunca foi. Então, item 4. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque se Ele nos libertar, e Ele começa pela fé, verdadeiramente seremos livres. Velhos, adultos, jovens, adolescentes, crianças de colo, os animais, todo mundo. Ele tira com o braço forte e não deixa um só para trás. Êxodo 10:9. Se assim foi com Moisés, também será com Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, uma vez desesperados, vamos dar graças a Deus por Cristo Jesus. Seguindo, esse é o panorama. Panorama bem difícil, é impossível, mas Deus é Deus do impossível. A gente vai tratar agora da motivação dessa identidade de gênero. Não é? A motivação citada por vários que falam sobre o assunto, até mesmo a ONU e tantas outras, é de que esse conceito de identidade de gênero deve ser difundido entre as escolas, normatizado em todo canto, né? Se for possível, mudar a igreja. Por quê? Porque as pessoas estão se violentando por motivo de gênero. Ok? Nos lares, escolas, presídios e ruas. Pronto. O que é que temos aqui? Verdade e mentira associada. Primeira verdade. Há violência por motivo de gênero. Nos lares, escolas, presídios e ruas. Nós já ouvimos muito falar sobre violência nos presídios. Violências assim terríveis, tenebrosas, que eu prefiro nem pronunciar. E nós devemos falar sobre isso, nos pronunciar sobre isso. Tentar elaborar uma solução para essa questão. Porque a solução que é apresentada, ela não vai resolver o problema. Não é? A solução que é apresentada, ela não regenera. Ela não redime, ela não é salvífica, ok? Pelo contrário, ela se opõe à lei de Deus, né? O que se opõe à lei de Deus, de fato, não vai ajudar.
à igreja, nem ao mundo. E nós sabemos muito bem que a igreja é separada do mundo. Obviamente que temos diretrizes completamente diferentes. Apesar de estarmos e vivermos no mundo, né? Santos no mundo, como os puritanos diziam. Mas que a nossa presença aqui ilumina, põe sal, conserva, preserva. Então, enquanto pudermos fazer com que haja uma preservação da identidade de gênero bíblica, inclusive na sociedade, é interessante. É interessante, mas precisamos ser um pouco menos, como é que eu posso dizer, orgulhosos. Eu tenho visto muitas vezes pessoas defendendo com muito orgulho, né? Com um orgulho heterossexual. Então é bom que a gente pense com inteligência, sensatez, amor, porque Deus é assim. Jesus é assim, ele é a verdade, ele é amoroso, mas ele não é incoerente, ele fala a verdade. Ele é santo, não é? Esplêndido. Jesus é maravilhoso. Então, essa identidade que eles trazem, essa dúvida sobre a identidade, é como casa construída na areia. A gente sabe que vai dar errado. Vai fazer mal aos nossos jovens mesmo. Na verdade, quem vive nessa situação, e eu vejo muito isso, há um sofrimento muito grande envolvendo famílias que têm essa experiência, envolvendo não só quem não está com essa questão de ideologia de gênero fora do padrão, né? Porque a gente pensa, como sofrem os pais, né? Como sofrem os tios, avós. Nossa, se acontecer isso na minha família, como é que eu sofro? Mas vocês não sabem, não imaginam como sofre quem tem essa identidade violada. Quem não consegue viver próximo do padrão bíblico. Quanto maior o pecado, maior o sofrimento. É como o uso de crack, é como um homicídio. É um abismo sobre outro abismo. Então, por amor dessas pessoas, meus irmãos, nós não devemos nos calar nem agir grosseiramente, mas amorosamente orarmos para que o Senhor nos dê competência. Porque de fato nós não temos. Mas Ele é a nossa competência, né? Então, continuando, né? É como uma casa construída na areia, vai cair, vai ruir. Então, há uma mente que muitas vezes é cheia de problema, que vai no psiquiatra com frequência, precisa de psicoterapeuta. Por quê? Porque está longe do padrão de Deus. Está longe do padrão de Deus, está longe da graça de Deus, está longe da glória de Deus, está carente de Deus. Quem está carente de Deus não vive feliz. Vai estar sempre com um grande buraco, uma lacuna enorme de Deus na vida. Então, devemos ter amor, mesmo, amor. E nos encorajar a levar o evangelho para essas pessoas. Continuando. Então, essa tensão, agora eu vou falar sobre a tensão do orgulho. Justamente no evangelismo. Essa tensão do orgulho, né? E a tarja preta. Que querem colocar em 1 Coríntios 9, exatamente no nome efeminado. Então, vejo muita gente, assim, defendendo não falar ou falar com muita dureza sobre esse pecado. Mas assim, de fato, esse pecado, o pecado da homossexualidade ou de qualquer desvio sexual, na verdade, de qualquer desvio de gênero, né? Ele é um pecado que ele está sendo ou colocado como se fosse um pecado especialmente delicado, quase que não é pecado, ou um pecadíssimo, mais do que outros pecados. E nós não temos de ter esse desvio. É pecado como qualquer outro. É pecado como tentar cumprir a lei, cumprir a lei religiosa, hoje sendo cristão. Por exemplo, quando Paulo falava sobre a circuncisão, que não deveria circuncidar, não é? Que ali eu estaria tentando, pela obra, ser mais puro do que os outros. Aí eu diria que o judeu é mais puro do que o cristão que não é judeu.
E é pecado também como observar o sábado de uma forma inadequada. E Jesus falava sobre isso. Então, Jesus, por exemplo, Paulo, eles falavam abertamente sobre esses pecados. Eles falavam abertamente sobre o sábado, falavam abertamente sobre a circuncisão, falavam abertamente sobre a idolatria, mesmo nos ambientes que geravam atenção. Inclusive, Jesus falava sobre o sábado no ambiente que gerava atenção. Por quê? Porque o evangelho que confronta é o evangelho que salva, meus irmãos. É o evangelho que salva. Mas tem uma forte probabilidade de martírio, sem motivo. Porque há uma tensão, você não pode negar. Há uma tensão, sim. Ou é tensão para mais, ou é tensão para menos. Meu esposo fez esses dias não, uns 4 meses atrás, um vídeo sobre mentira. Tá tranquilo, todo mundo viu, né? Ninguém achou ruim, tinha lá muitas palminhas, todo mundo falando muito bem, irmão João, que eles chamam muito João de irmão João. Muito bem, irmão João. E aí, não teve problema nenhum. Porque mentira é um pecado como qualquer outro. Mas a homossexualidade não deve ser considerada como um pecado como qualquer outro, que deve ser tratado com as pessoas de forma muito respeitosa e bíblica, que é amorosa, mas também não omite. Se precisa falar sobre esse assunto, temos de estar capacitados para falar sobre esse assunto sem orgulho, tanto da nossa parte e sem medo do orgulho das outras partes, seja lá quais forem, de forma amorosa. Já há uma tensão, imagina se a gente for de forma orgulhosa. De forma orgulhosa, aí a pregação do evangelho vai estar corrompida. Não é interessante. De forma nenhuma. Se a gente está com dificuldade com relação a isso, joelho no chão, viu, meu irmão? Bora ficar passando por vexame, não. Então, o cuidado da igreja deve ser redobrado nesse sentido. Como disse o Senhor, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque nós somos fracos. Nós temos tanta tendência de nos omitir por medo, vergonha, insegurança, né? E tanto quanto o risco de nos expressarmos com muito orgulho, né? Com um orgulho hétero, cristão ou tradicional, político. Tantas coisas. A gente tem que lembrar o quê? Que a heterossexualidade, a cosmovisão cristã, a tradição cristã, ela não é salvífica. Ou seja, não vai salvar ninguém. Quem é que pode salvar? Jesus Cristo, o justo. E qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? O Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo, geralmente, fala mesmo sobre o que está em foco. Com Jesus foi o sábado, com Paulo foi a circuncisão, com Elias foi a idolatria. Nós não devemos furtar essa geração da pregação do Evangelho nesse tema tão atual e tão em foco. Não é à toa que eles estão sendo tão tensos esses momentos de se falar sobre isso. Então, porém, como eu disse aqui, eu citei 1 João 1 João capítulo 3. Né? A heterossexualidade não é salvífica. Porém, quem anda no pecado procede do diabo, né? Como está escrito em 1 João 3. Então, não devemos permanecer ou viver na prática do pecado de qualquer coisa. Não devemos fazer acepção dos pecados para se pregar o Evangelho. Justamente porque nós não devemos fazer acepção das pessoas que, ouvindo o Evangelho, podem ser levados, né, ao Evangelho, podem ser levados a Cristo Jesus. Pode gerar ali fé, arrependimento salvífico, arrependimento contrito, né, e uma fé salvífica. Então, nos subtrairmos de falar sobre esse assunto vai fazer com que o Evangelho para as pessoas que se beneficiariam ao serem confrontadas sobre esse assunto não seja pregado. Seria como deixar de pregar para eles.
Seria como ter o sangue deles em nossa cabeça. Então, quem tem alguém conhecido que ama muito, familiar e tudo mais, e que está envolvido com essa questão de gênero, tanto como militante e praticante, quanto militante e não praticante, e você ama essa pessoa, é bom que você estude um jeito de falar sobre isso com ele. Porque quem ama fala a verdade. Quem ama prega o evangelho. E quem ama vive o evangelho. Então não dá para ser orgulhoso, mas humilde. Continuando. Tensão evangelística, né? Como proceder. O que é que nós devemos, basicamente, nós devemos voltar os nossos olhos para Cristo, né? E todos os outros que estão em Cristo, apóstolos, profetas, histórias da igreja, e ver como é que eles procederam. Fazer igual. De preferência Cristo. Mas todos os outros são corpo de Cristo. Então a gente vê como é que eles faziam. Eles anunciavam o evangelho. Mesmo falando sobre os temas mais difíceis, mesmo nos lugares mais inadequados para se falar sobre aquele tema. Né? Em Cristo temos a questão do sábado, eu já falei antes. Paulo, a questão da circuncisão. Elias, a idolatria. Não é? O Martim sobre a questão da Santíssima Trindade sustentou até morrer, ser morto por esse motivo. Então, tantos outros são os exemplos. Mas eles não se omitiram, eles foram bastante bíblicos, amáveis, práticos, com um discurso claro, porém sem orgulho. A gente não precisa adicionar dureza. A palavra de Deus, ela já é difícil de ser concebida para quem está morto em delito e pecado. Vai se revoltar, vai ranger os dentes. Se tiver uma pedra, vai jogar em você. Né? Mas nós não devemos omitir a verdade. Por medo, por falso respeito, né? Por um falso amor, porque quem ama fala a verdade, como eu já falei antes. Qual é a recomendação para nós? Que tem na palavra, tá claro, em Lucas 12, versículos 11 e 12. Eu vou ler para vocês. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis com o modo por que respondereis, nem as coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Seguindo. Mas nós não devemos procurar martírio, procurar encrenca judicial, porém anunciar o evangelho. A encrenca judicial é bater na porta. Em amor e respeito, sem orgulho, humildemente, não é? Como está escrito aqui, eu botei a si mesmo, né? Não considerando a si mesmo mais do que convém, como está escrito. E o que é que convém? Nós temos em 2 Coríntios, capítulo 12, final do versículo 9. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Gloriar-me de alguma pureza? Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Gloriar-me da fé? É um dom de Deus. Das obras? É fruto do Espírito. Mas que Deus sempre tome toda a glória para si. Possamos ser a igreja para a glória de Deus. E graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nós não temos competência. Como disse o texto inicial, que minha irmã me mandou, Leila, hoje de manhã, bem conveniente, de Provérbios, que nós não devemos nos estribar em nosso conhecimento, em nada que o mundo pode nos oferecer ou que eu possa ter de opinião pessoal, individual, mas nos estribar somente no conhecimento de Deus, somente na palavra de Deus. Descansarmos nele e fazermos tudo conforme a sua palavra, como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que é só a graça mesmo, meus irmãos. Então, a mensagem está aí. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo tempo dispensado. Espero ter sido breve e ter sido fácil de ser entendida. Tá bom, meus irmãos? Então, vou fazer só uma oração agora no final, para finalizarmos esse momento
com o pastor e todos que estão na liturgia. Senhor nosso Deus, querido Pai, somos nós, meu Deus, pecadores, ó Senhor, que recebemos de Ti uma fé libertadora. Que Teu Filho liberta a todo homem que tem fé, meu Deus. Nós cremos que Ele é capaz de nos libertar de toda influência, de nos conduzir de forma sábia, mesmo sendo nós carentes dessa sabedoria. Ó Deus amado, nos capacita para sermos amorosos, para falarmos o Evangelho sem omissão, sem orgulho, sem vaidade, Senhor. E não deixar de tratar desses assuntos para todos quantos o Senhor nos reservar com porta aberta evangelística. Nos capacita, nos guarda do mal, a nós e a todos os filhos dos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus, nos ajuda a clarear esse mundo nessa geração. Amém.